O céu estava cinza naquela manhã. Não era o cinza bonito que acalma. Era o cinza pesado, de ar parado, que parece deixar a cidade mais lenta. Lá de cima, a mansão de Augusto Ferraz parecia um quadro antigo. Imensa, fria, com muros altos que abafavam qualquer som vindo da rua. Era uma casa que não sorria. Augusto, 54 anos, não era o tipo de homem que chamava a atenção pela simpatia. Alto, postura impecável, cabelos grisalhos penteados para trás, ele carregava no rosto linhas de cansaço e uma expressão constante de quem está sempre atrasado para algo mais importante. Vestia um terno cinza escuro, mesmo dentro de casa. O relógio em seu pulso parecia medir não o tempo, mas a paciência. No segundo andar, em um quarto decorado como se fosse para um príncipe, estava Theo, seu filho de 5 anos. Um menino de pele clara, cabelos castanhos lisos e olhos grandes demais para a idade, mas não havia brilho naqueles olhos. Desde a morte de Helena, a mãe, Theo chorava. Chorava de madrugada, chorava ao amanhecer, chorava até a babá anterior pedir demissão sem aviso. Nenhum brinquedo, nenhum doce, nenhum desenho animado era capaz de fazê-lo parar. A casa estava silenciosa, exceto pelo som abafado do choro que vinha do quarto. O som não era de birra, era o choro arrastado, quase implorando por algo que ninguém sabia o que era. Lá embaixo, na cozinha ampla e gelada, Carmen, a governanta, mexia distraída em uma xícara de café. Morena, na casa dos 50 anos, ela trabalhava para a família Ferraz desde antes de Theo nascer. Tinha visto Helena entrar na casa como noiva e sair dentro de um caixão, 3 anos depois. Desde então, olhava para o menino com um misto de pena e impotência. Augusto entrou na cozinha com passos firmes. "Ele não para?" perguntou sem erguer a voz, mas com um peso que deixava claro que não estava perguntando por curiosidade. "Não, senhor, desde as 5 da manhã", respondeu Carmen, evitando contato visual. "Já tentou chamar o pediatra?" "Tentei. Ele diz que é emocional." Ela hesitou antes de continuar. "Augusto, ele precisa de alguém. Alguém que consiga alcançar o que nós não conseguimos." O bilionário respirou fundo. Não gostava de admitir que não tinha controle sobre algo, ainda mais sobre o próprio filho. Mas Theo parecia viver em um lugar onde ninguém conseguia entrar. Foi então que Carmen mencionou o nome. "Eu conheço uma moça, Isadora. Ela cuidou do filho da minha irmã. É paciente, tem jeito com criança." "Já contratamos 3 babás em 2 meses. Todas desistiram", retrucou Augusto irritado. "O que me garante que essa vai durar?" Carmen sustentou o olhar por um segundo. "Nada garante, mas ela sabe lidar com dor." Augusto ficou em silêncio por um momento. Depois, apenas disse: "Traga ela amanhã." O resto do dia se arrastou. Theo não saiu do quarto, não quis comer. O choro se transformava em soluços espaçados, mas nunca cessava completamente. Ao anoitecer, a mansão parecia ainda mais fria. No dia seguinte, Isadora chegou. Tinha 27 anos, pele clara, cabelos castanhos escuros presos em um coque simples, roupas discretas e um olhar que misturava firmeza e delicadeza. Não era bonita no sentido clássico, mas havia algo no jeito como ela observava tudo ao redor que chamava a atenção. Carmen a recebeu na porta. "Bom dia, Isa." O tom de voz era caloroso, mas o rosto estava preocupado. "Antes de subir, preciso te dizer. Ele não fala muito e não deixa ninguém chegar perto." "Criança traumatizada?" perguntou Isadora sem mudar a expressão. "Mais do que isso", suspirou Carmen. "É como se ele tivesse medo de esquecer." Subiram as escadas em silêncio. Ao chegar na porta do quarto, Isadora ouviu. O choro não era alto, mas tinha um ritmo estranho, como se cada pausa fosse medida.
Carmen bateu levemente. Theo, tem alguém que quer te conhecer. Silêncio. Eu posso entrar? Disse Isadora, a voz suave, sem infantilizar o tom. Nenhuma resposta. Carmen empurrou a porta devagar. O quarto era impecável, arrumado como se ninguém morasse ali. Theo estava sentado no chão, encostado na cama, abraçando um travesseiro. Os olhos vermelhos, a pele pálida. Isadora entrou, se agachou na altura dele e não disse nada. Apenas ficou ali. Por um momento, Theo olhou para ela como se estivesse tentando reconhecer algo. Depois, desviou o olhar. Eu não quero outra babá, murmurou ele, a voz rouca. Eu não sou outra babá, respondeu Isadora calma. Eu sou a Isa. Ele não respondeu. O silêncio durou longos segundos. Então, sem pensar muito, Isadora começou a organizar alguns brinquedos no tapete. Não para chamar a atenção dele diretamente, mas para mostrar que estava ali, ocupada, sem pressa. Augusto, que observava da porta, ficou impaciente. Ele não vai falar com você, está perdendo tempo. Isadora ergueu os olhos firme. Com todo respeito, Sr. Ferraz, é ele quem decide se o tempo vale a pena. O homem franziu o senho, mas não respondeu. Saiu, deixando-os sozinhos. O dia passou devagar. Isadora não forçou conversa, apenas esteve presente. No final da tarde, Theo olhou para ela pela primeira vez de forma mais demorada, como se estivesse testando se ela ainda estaria ali no dia seguinte. Carmen, ao vê-la descer as escadas, sussurrou. E então, amanhã vai ser diferente. A resposta foi curta, mas carregada de uma certeza estranha. No dia seguinte, Isadora chegou mais cedo. Trouxe consigo uma sacola com alguns itens, mas não mostrou a ninguém. Subiu direto para o quarto de Theo. O menino estava no mesmo lugar de ontem, mas dessa vez não chorava. Apenas olhava pela janela. Bom dia, Theo. Isadora se sentou no chão. Hoje eu vou te contar uma história. Ele não respondeu, mas não a mandou embora. É sobre uma criança que achava que o mundo tinha esquecido dela, mas um dia ela ouviu algo que fez tudo mudar. Theo desviou o olhar da janela para ela. Apenas por um segundo, mas foi suficiente para que Isadora percebesse. E naquele momento, ela soube. Ainda não era a hora de cantar, mas o momento estava chegando. Theo ficou quieto, mas o jeito como mexia os dedos no tecido do travesseiro mostrava que a história tinha cutucado alguma coisa nele. Isadora percebeu e não tentou acelerar nada. Fez pequenas pausas entre uma frase e outra, como quem deixa o silêncio respirar. A criança vivia numa casa grande, mas não gostava dela. Era fria, tinha muito espaço, mas nenhum lugar que fosse só dela. Ela olhou para Theo, que ainda evitava contato direto. Até que um dia ela encontrou... Ela parou. Não completou a frase. Apenas se levantou e foi até a prateleira, mexendo nos brinquedos como se fosse algo casual. Theo franziu o senho. Encontrou o quê? Isadora deu um leve sorriso, sem virar para ele. Amanhã eu conto. Ele fez uma careta de descontentamento, mas não disse mais nada. Lá embaixo, Augusto assistia tudo por uma câmera de segurança instalada no quarto. Não era segredo. Isadora tinha visto logo no primeiro dia, mas ele não intervinha, apenas observava. Quando ela desceu, Augusto estava na sala, sentado numa poltrona de couro. Ele falou com você? Perguntou sem desviar os olhos de um copo de uísque. Sim, uma frase. Ela respondeu seca, sem se sentar. Então, talvez você dure mais que as outras. O tom dele não trazia aprovação, só constatação. Não estou aqui para durar mais que as outras, Sr. Ferraz. Estou aqui para ajudar o seu filho. Ele arqueou uma sobrancelha. Meu filho não precisa de piedade. E é por isso que ele não fala com você. E saiu, deixando-o sozinho. Na cozinha, Carmen esperava. E aí? Ela apenas deu um leve aceno, como quem diz... Tem jeito.
No terceiro dia, Isadora trouxe algo diferente. Um caderno gasto com folhas amareladas e rabiscos infantis. Sentou no chão do quarto e começou a desenhar círculos e linhas, sem explicar nada. Theo, curioso, se aproximou devagar. O que é isso? Um mapa. Mapa do quê? Do que você quiser encontrar. Ele ficou olhando o caderno, mas não tocou. Pode ser um mapa do meu quarto? Perguntou quase num sussurro. Pode, disse ela, entregando o lápis. Ele pegou, mas a mão tremia levemente. Fez alguns riscos inseguros, até que Isadora completou com pequenos desenhos. Uma cama, uma janela, um baú. Você desenha bem, comentou ela. Minha mãe desenhava melhor, respondeu ele tão baixo que parecia falar consigo mesmo. Isadora não perguntou mais nada, apenas guardou aquela informação como ouro. Enquanto isso, Augusto se afundava no trabalho, mas mesmo no escritório não conseguia se desligar do choro que, até poucos dias, ecoava pela casa. A mudança, mesmo pequena, incomodava. Ele não sabia se era esperança ou medo de criar esperança. Numa noite chuvosa, decidiu entrar no quarto do filho. Theo estava sentado na cama, abraçando o travesseiro, quando Isadora lia um livro em voz baixa. Pai, Theo falou, e Augusto congelou. Era a primeira vez que ouvia a voz do filho em semanas. Oi, filho. Ele se aproximou devagar. Quer que eu fique? Theo olhou para Isadora. Ela não disse nada, mas o olhar dela parecia dar a ele permissão para responder. Pode. Foi só isso. Augusto sentou na beira da cama, não sabia onde colocar as mãos. Isadora continuou lendo, mas ele percebeu que a voz dela ficava mais suave quando Theo fechava um pouco os olhos. No quarto dia, algo diferente aconteceu. Theo acordou antes do sol nascer e ficou esperando. Quando Isadora entrou, ele estava de pé, ao lado da porta. Hoje, você vai contar o resto da história? Perguntou. Ela sorriu. Ainda não, mas vou te mostrar uma coisa. Da sacola, tirou uma pequena caixa de madeira, gasta nas bordas. Abriu lentamente, revelando um conjunto de cartões com frases escritas à mão. São pedaços de histórias. Você escolhe um e eu continuo a partir dele. Theo pegou um cartão e leu com alguma dificuldade. No meio do silêncio, ouviu algo familiar. Ela acendiu. Boa escolha. E começou a falar. Mas dessa vez, enquanto falava, olhava para ele como se buscasse algo nos olhos dele. Theo ouvia, às vezes franzia o senho, às vezes parecia segurar a respiração. No final ele disse, eu acho que eu já ouvi essa história. Isadora guardou os cartões. Talvez, ou talvez você só esteja lembrando de alguma coisa sua. A relação entre eles começou a mudar sutilmente. Theo já não chorava o tempo todo. Ainda havia dias silenciosos, mas também momentos em que ele se aproximava por vontade própria. Carmen notou. Você está mexendo com alguma memória dele, Isa? Não. Ou talvez sim, mas não é para machucar. Carmen olhou para ela com um ar sério. Só tome cuidado. Às vezes, mexer no passado de alguém é como abrir uma gaveta cheia de vidro quebrado. No sexto dia, Augusto chamou Isadora no escritório. Eu quero saber exatamente o que você está fazendo com ele. Ela cruzou os braços. Eu estou ouvindo, coisa que ninguém aqui fez até agora. Você acha que eu não ouço meu filho? Eu acho que você ouve, mas não escuta. O silêncio ficou pesado. Augusto apoiou as mãos na mesa. Ele é tudo que me restou. Não quero que você mexa onde não deve. Senhor Ferraz, ela deu um passo à frente. O que dói nele não é o que aconteceu, é o que ficou sem ser dito. Ele não respondeu. No sexto dia, Theo estava mais agitado.
Andava de um lado para o outro no quarto, segurando um pequeno carrinho de metal. Isa, ele hesitou. Minha mãe cantava uma música, mas eu não lembro como era. O coração de Isadora acelerou. Era a primeira vez que ele falava da mãe sem que fosse provocado. Que música, Theo? Eu não sei. Apertou o carrinho nas mãos. Eu acho que ninguém sabe. Ela se aproximou devagar. Você lembra de alguma palavra? Ele balançou a cabeça. Só que ela cantava quando eu não conseguia dormir. Ela não insistiu, mas sabia que estava chegando perto. Naquela manhã, a mansão estava estranhamente silenciosa. O tipo de silêncio que não conforta, que parece segurar o ar no peito. Isadora chegou mais cedo, como vinha fazendo desde o primeiro dia, mas dessa vez carregava algo diferente. Uma pequena pasta de couro, fechada com um elástico. Carmen notou, mas não perguntou. Ele acordou às 5. Não chorou, mas também não falou nada, disse Carmen, com aquele tom baixo de quem está passando um recado que não quer que ecoe pela casa. Isadora assentiu e subiu as escadas. Theo estava sentado no chão, encostado na cama, com o mesmo carrinho de metal que segurava 2 dias antes. Os olhos pareciam distantes, como se estivessem presos a um ponto que ninguém via. Bom dia, Theo. Ele não respondeu. Apenas fez o carrinho deslizar no tapete, de um lado para o outro, repetindo o movimento como se fosse um ritual. Isadora se sentou perto, não tão próxima a ponto de invadir o espaço dele. Tirou da pasta de couro um caderno grosso com capa preta e bordas desgastadas. O cheiro do papel antigo se espalhou pelo quarto. Sabe o que é isso? Perguntou, colocando o caderno entre eles. Theo olhou rápido, mas logo voltou para o carrinho. É um caderno de músicas, disse ela, virando algumas páginas, revelando letras escritas à mão, algumas acompanhadas de desenhos simples. Minha mãe também cantava para mim quando era pequeno. O carrinho parou. Theo levantou os olhos. Você lembra das músicas dela? Isadora fez uma pausa antes de responder. Algumas. Outras. Só lembro de pedaços. Theo abaixou a cabeça. Eu não lembro de nada. Não precisa forçar, disse ela com a voz baixa. Às vezes a gente lembra sem perceber. Ela folheou mais algumas páginas até parar numa que estava mais gasta, com a tinta um pouco borrada. O título era ilegível, mas havia um desenho de um menino olhando pela janela. Essa, eu não sei se é parecida com a da sua mãe, mas posso tentar cantar? Theo não respondeu, apenas puxou o travesseiro e o abraçou mais forte. Isadora respirou fundo. A primeira nota saiu quase num sussurro, uma melodia lenta, com pausas longas, como se as palavras estivessem pesando no ar. Ela não olhava para ele, mantinha os olhos na folha, mas sentia o peso da atenção dele em cada verso. No meio da segunda estrofe, Theo parou de balançar o carrinho. As mãos ficaram imóveis, os olhos fixos no chão. Quando ela terminou, o silêncio voltou. Mas era diferente. Não era o silêncio vazio. Era um silêncio carregado, denso. Não é igual, disse Theo com a voz fraca. Mas parece. Isadora fechou o caderno devagar. Talvez seja só um pedaço que você lembrou. Ele balançou a cabeça. Minha mãe cantava mais devagar e sorria. A última palavra saiu trêmula, quase como um soluço engolido. Isadora não se mexeu. Deixou o Silúcio segurar os dois por mais alguns segundos. Foi quando Augusto apareceu na porta. Ele não disse nada, mas seu rosto estava mais fechado que o normal. Pode nos deixar sozinhos, falou olhando fixo para Isadora.
Ela hesitou, mas se levantou. Passou por ele sem trocar palavra. Lá embaixo, Carmen percebeu a tensão. O que foi? Ele não gosta que eu chegue perto demais? Isadora abriu a pasta como se procurasse algo. Mas eu cheguei. No escritório, Augusto sentou diante do filho. Theo, essa música, você já tinha contado para mim? O menino negou com a cabeça. Por que contou para ela e não para mim? Theo encolheu os ombros. Não era a resposta. Eu sou seu pai, eu deveria saber de tudo. O tom de Augusto era firme, mas havia uma ponta de frustração. A mamãe cantava só para mim. Essa frase mexeu com Augusto mais do que ele queria admitir. Ele levantou e saiu, deixando o menino sozinho. Mais tarde, Isadora estava na cozinha quando Augusto entrou. Não quero que você invente histórias para ele. Eu não inventei nada. Essa música, de onde você tirou? De um caderno antigo. Não sei se é a mesma que a mãe dele cantava. Augusto a encarou por alguns segundos, mas disse: Não quero que você mexa com memórias que ele não está pronto para lembrar. Isadora não recuou. Com todo respeito, Sr. Ferraz, às vezes o que machuca é não lembrar. Ele não respondeu, mas saiu com passos pesados. Naquela noite, Isadora decidiu tentar algo diferente. Voltou ao quarto com uma pequena caixa de música que havia comprado naquele dia. O som era suave, metálico, com um ritmo lento. Colocou sobre a mesa, perto de Theo. Isso é seu. Por quê? Porque a gente guarda coisas que fazem a gente lembrar. Theo girou a manivela, o som encheu o quarto. Ele ouviu por alguns segundos, depois disse: Não é igual à música da minha mãe, mas dá vontade de dormir. Isadora sorriu de leve. Então já serve para alguma coisa? No dia seguinte, foi Theo quem pediu. Pode cantar de novo? E dessa vez, quando ela cantou, ele se aproximou um pouco mais. Não chorou, não sorriu, mas ficou. E isso, para Isadora, era tudo o que ela precisava. Naquela manhã, a chuva caía fina, como se quisesse lavar a cidade sem pressa. Do lado de dentro da mansão, o ar estava frio, impregnado com o cheiro de café que vinha da cozinha. Isadora subiu as escadas devagar, sentindo que algo no ambiente estava diferente. Theo não estava no quarto. Encontrou-o sentado no corredor, encostado na parede, com a caixa de música no colo. Você acordou cedo, disse ela, se agachando ao lado dele. Eu sonhei com a mamãe. Ele falou sem olhar para ela. Ela cantava, mas eu não lembro das palavras. Isadora respirou fundo. Você lembra de alguma outra coisa? Ela estava com um vestido azul e tinha cheiro de flores. Ele apertou a caixa contra o peito, como se tivesse medo que o som escapasse. Quer que a gente tente descobrir juntos? Perguntou Isadora. Theo deu ombros, mas o silêncio que veio depois soou como um sim contido. Mais tarde, Isadora foi até Carmen na cozinha. Carmen, a Helena tinha alguma música que ela cantava sempre pro Theo? A governanta parou de mexer o café, pensativa. Sim, mas eu nunca soube qual era. Ela cantava baixinho, só para ele. Alguma vez você ouviu a letra? Só um pedaço. Ela baixou o olhar, como se buscasse nas lembranças. Algo sobre não soltar a mão, mas não sei o resto. Isadora anotou a frase num papel. Não parecia muito, mas era um fio. Naquela noite, Augusto apareceu no quarto quando ela terminava de guardar o caderno. O que está fazendo? Estou tentando ajudar seu filho a lembrar da música da mãe. Eu já falei para você não mexer nisso. E eu já falei que às vezes o que machuca é não lembrar. O olhar dele ficou mais duro. Helena cantava essa música para mim, antes de cantar para ele.
Isadora sentiu o ar pesar. Então você sabe qual é? Sei, e não vou deixar ele ouvir. Por quê? Porque essa música não é sobre acalmar, é sobre despedida. A resposta ficou no ar como uma sentença. Ele saiu deixando-a com mais perguntas do que respostas. No dia seguinte, Theo pediu: Isa, canta outra vez aquela música. Ela hesitou. Seu pai não quer. Mas eu quero. O pedido não veio com birra, veio com a calma de quem sabe que precisa daquilo. Ela cantou. Desta vez, Theo fechou os olhos. Quando terminou, ele disse: É parecida, mas falta alguma coisa. O quê? Uma parte no final, como se fosse para não deixar alguém ir embora. À noite, sozinha em seu quarto, Isadora folheou o caderno. Entre as páginas soltas, encontrou um papel dobrado, quase escondido. Era uma letra incompleta. No rodapé, uma assinatura. H.F. Helena Ferraz. A manhã começou silenciosa na mansão, mas não com aquele silêncio pesado do começo. Era um silêncio tenso, carregado de expectativa. Theo estava no corredor, sentado no chão, com a caixa de música ao lado. Quando Isadora subiu, ele a olhou com uma intensidade que fez o coração dela apertar. Isa, murmurou ele, segurando a caixa. Posso ouvir a música de novo? Theo, seu pai não quer que a gente cante hoje. Ele suspirou, quase desistindo, mas então olhou para ela. Eu não me importo. Eu quero ouvir. Ela respirou fundo e abriu o caderno. Folheou até a página que tinha encontrado a assinatura de Helena. A letra estava incompleta, mas algumas frases vinham com notas simples, como se fossem para uma criança. Ela começou a cantar. A voz estava calma, firme, mas carregada de emoção. Theo se aproximou, os olhos fixos nela. Quando a canção terminou, ele ficou em silêncio, olhando para o chão, como se tentasse guardar cada nota na memória. Falta a parte do final, disse ele finalmente, como se fosse para não deixar alguém ir embora. Ela assentiu, sentindo um nó na garganta. Eu sei. Ela abriu o papel dobrado novamente e leu em voz baixa os últimos versos. E se um dia eu tiver que partir, não se esqueça de mim. Meu coração vai sempre estar aí. Theo mordeu o lábio, tentando não chorar. É ela. Minha mãe cantava isso. Mais tarde, Augusto entrou na cozinha, o rosto fechado, como sempre. Isa, começou, a voz dura, mas carregada de frustração. Eu sei o que você está fazendo. Estou ajudando Theo a lembrar da mãe dele. Ela respondeu firme, sem medo. Não é seu lugar. Ele colocou as mãos na mesa, o corpo todo tenso. Essa música, Helena cantava só para ele. Não quero que você toque nisso. Isadora não recuou. Senhor Ferraz, ele precisa sentir, precisa lembrar. Não é só sobre ouvir, é sobre viver o que ele perdeu. Augusto suspirou, um som pesado, que parecia carregar anos de dor. Você acha que entende, mas não entende. Então, me deixa tentar, só isso. O silêncio tomou conta da cozinha. Augusto olhou para ela, depois para o copo de uísque e, finalmente, assentiu. Mas não estrague isso. Naquele dia, Theo pediu para cantar novamente. Ele estava mais calmo, mais próximo dela. Quando Isadora começou, ele se aproximou e pela primeira vez começou a cantar junto com ela. A melodia ficou imperfeita, cheia de hesitações, mas cada nota era carregada de lembrança e emoção. No final, Theo abraçou a caixa de música contra o peito e olhou para Isadora. Obrigado, por não me deixar esquecer. Ela sorriu levemente, sentindo que aquele vínculo estava se tornando sólido. Mais tarde, enquanto guardava o caderno, Isadora percebeu que algumas páginas estavam faltando, como se alguém tivesse tirado partes da letra. Carmen, você sabe se alguém mexeu nesse caderno? A governanta franziu o senho. Só o senhor Augusto. Ele sempre foi muito protetor com tudo que lembrava Helena. Isadora fechou os olhos por um instante. Então,
Ele sabe mais do que deixa transparecer. À noite, Augusto apareceu no quarto de Theo sem avisar. Theo estava sentado no chão, encostado na parede, segurando a caixa de música. Theo, disse Augusto, a voz baixa, quase trêmula. A música é sua mãe, eu sei. O menino olhou para ele surpreso. Você sabia? Sempre soube, mas não queria que ninguém mexesse nisso. Não queria que ninguém tocasse nas nossas memórias. Isadora observava de longe, em silêncio. Ela sabia que aquele momento era delicado, que qualquer movimento errado poderia desfazer o que havia conquistado. Mas agora, Augusto respirou fundo. Talvez seja a hora dele lembrar. Theo olhou para Isadora e sorriu de leve pela primeira vez em semanas. Pode cantar comigo, Isa? Perguntou, a voz firme. E ela começou. A melodia preenchia o quarto, suave, mas carregada de intensidade. Cada palavra, cada nota, parecia atravessar o tempo e o espaço, conectando Theo à sua mãe e até mesmo tocando algo em Augusto que ele não conseguia nomear. Theo cantava junto, errando algumas palavras, mas acertando o coração. Augusto permaneceu em silêncio, parado na porta, assistindo à cena com um misto de emoção e dor. Quando a última nota se dissipou, Theo se jogou nos braços de Isadora. Eu senti ela, murmurou. Eu realmente senti. Augusto fechou os olhos, tentando conter algo que não sabia como nomear. Ela... mas não completou. Isadora segurou a mão do menino, percebendo que aquela música tinha feito mais do que acalmar. Tinha conectado todos eles de uma forma que ninguém esperava. A manhã seguinte trouxe silêncio absoluto. Não um silêncio pesado de antes, mas um silêncio tenso, cheio de expectativa. Theo estava sentado na cama, abraçando o travesseiro, os olhos fixos na janela, mas diferentes. Havia curiosidade ali, esperança contida. Isadora entrou devagar, segurando o caderno preto nas mãos. Ela sabia que hoje seria o dia decisivo. Bom dia, Theo, disse com a voz suave. Quer tentar cantar de novo? Ele olhou para ela, hesitou, depois assentiu. Quero. Quando começou a cantar, a voz dele estava firme, mas ainda havia hesitação. Isadora acompanhou, cantando junto, mantendo a melodia, ajustando o ritmo para que ele se sentisse seguro. Cada nota parecia dissolver camadas de tristeza que Theo carregava há anos. No meio da canção, ele parou de cantar, olhou para Isadora e disse: Eu lembro da parte que você não sabia. Minha mãe cantava assim. Ela sorriu, emocionada, e continuaram juntos. O quarto estava cheio de uma vibração diferente. Pela primeira vez, não havia apenas lembrança, havia conexão. Augusto permaneceu na porta observando em silêncio, o rosto fechado, mas os olhos úmidos. Ele nunca admitiria, mas aquela música estava tocando algo nele que ele tentava esconder há anos: dor, saudade, arrependimento. Theo terminou a canção, olhando para Augusto. Pai, você lembra dela também? Augusto engoliu seco. Lembro, disse finalmente. Lembro de cada detalhe. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas cheio de significado. Augusto percebeu que aquele vínculo que Theo construía com Isadora não apagava a memória de Helena. Pelo contrário, fortalecia-a. Mais tarde, Isadora estava sentada ao lado de Theo, que folheava o caderno. Você sente ela aqui? Perguntou ela. Ele assentiu. Sim, mas também sinto você, Isa. Ela respirou fundo, emocionada, mas manteve a calma. Sempre estarei aqui, Theo. Carmen observava de longe, sorrindo discretamente. Acho que ela conseguiu, murmurou para si mesma. Augusto apareceu na sala novamente, dessa vez com passos mais lentos. Sentou-se em silêncio ao lado de Isadora, sem dizer nada. Por alguns minutos, apenas ficaram ali, lado a lado, ouvindo o som distante da caixa de música que Theo girava de vez em quando no quarto. Isa, começou ele,
A voz baixa, quase quebrada. Obrigado. Ela apenas acenou, sem palavras. Sabia que não precisava. A música já havia feito o trabalho. No fim do dia, Theo estava no quarto, cantando sozinho a canção que agora sabia quase inteira. A voz dele estava firme, mas carregada de emoção. Era uma melodia que levava lembrança e cura ao mesmo tempo. Augusto passou pela porta do quarto, observando de longe. Um misto de orgulho e tristeza marcou o rosto do homem. Ele não entrou, não falou nada. Apenas assistiu, como se temesse que qualquer palavra pudesse quebrar o momento. Theo terminou a canção, respirando fundo, os olhos brilhando. Eu senti ela, disse olhando para o vazio, como se falasse com alguém invisível. Isadora sorriu emocionada. Eu sei. Augusto permaneceu ali, parado, a mão no peito, tentando absorver tudo. Ele nunca diria em voz alta, mas algo havia mudado naquela casa. Algo que ninguém poderia apagar. E enquanto a noite caía sobre a mansão, a música ecoava suavemente, misturando passado e presente, dor e esperança, lembrança e amor. Theo fechou os olhos e sorriu levemente, finalmente sentindo que sua mãe estava ali, de alguma forma, e que ele não estava mais sozinho. O final permanecia em suspense. Augusto sabia que aquela mudança poderia abalar tudo o que havia construído, mas também sabia que, de alguma forma, aquele vínculo recém-descoberto era inevitável. Isadora, por sua vez, deixou o quarto com passos silenciosos, consciente de que tinha cumprido seu papel. Mas também sabia que aquela música, aquela memória, agora faria parte de todos eles para sempre. E assim, a mansão, antes fria e silenciosa, finalmente respirava. Não totalmente, mas o suficiente para que Theo, Augusto e Isadora soubessem que, mesmo nas sombras da perda, ainda havia espaço para a cura. O que aconteceria depois? Ninguém sabia. A música abriu portas que antes estavam trancadas, e algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham completamente.